Atelectasia e pós-operatório. Tema muito legal, gosto muito de falar sobre isso. Bom, quando a gente pensa em atelectasia, né, no colapso pulmonar, no pós-operatório, a gente já tem que ter em mente que a complicação ela é bem prévia à cirurgia. De que maneira? Por exemplo, um indivíduo DPOC, um indivíduo com uma doença restritiva pulmonar, com uma doença prévia qualquer, que pode levar à atelectasia no pós-operatório imediato. Indivíduos desnutridos, enfim. Qualquer doença pulmonar prévia, ela pode se exacerbar num momento pós-operatório. Né? Em relação à cirurgia propriamente dita, o que a gente tem que pensar? Quanto mais próximo do tórax o procedimento cirúrgico, então cirurgia de andar superior de abdômen e do próprio tórax vão ter uma incidência maior de atelectasia. A anestesia, ela reduz temporariamente a produção do surfactante. Então, né, com essa produção de surfactante diminuída, primeiro, há uma tendência ao colapso do alvéolo por perda da estabilidade que o próprio surfactante conferia, reduzindo a tensão superficial dentro do alvéolo. Então, o pulmão ele vai ficar mais duro para você inflar ele, com tendência ao colapso, porque diminuiu esse surfactante. Normalmente, do terceiro ao sétimo dia, a gente tem uma boa recuperação nessa produção de surfactante que foi inibida pela anestesia. O tempo cirúrgico, ele também é muito relevante quando a gente pensa em atelectasia no pós-operatório. A manipulação de toda a região próxima do tórax também pode levar a uma inibição reflexa do diafragma. Então, assim, cirurgia, hepatectomia, né, cirurgia de andar superior de abdômen, fígado, gastrectomia, são cirurgias que tendem a gerar atelectasia nas bases. Em relação ao pós-operatório, que de cara você tem que ficar muito atento é a dor no pós-operatório. Essa dor ela não é ideal que ela exista, porque a dor para respirar vai fazer você respirar curto, e esse é o mecanismo principal do colapso no pós-operatório, né? É a não expansão do pulmão. Então, por exemplo, quando a gente pensa em cirurgia torácica, né, que a gente tem uma incidência alta de atelectasia no pós-operatório, a dor, quando você respira fundo, além de limitar as inspirações profundas que são necessárias para a gente manter o pulmão aberto, ela também vai limitar o reflexo da tosse, porque se você está com dor para tossir, você vai evitar tossir, vai acumular secreção. E além de ter a predisposição à atelectasia, também vai ter predisposição à pneumonia. Em relação à dor do tórax, eu estou falando da cirurgia torácica porque é a que vai ter maior incidência. Né? Então, assim, um pós-operatório de tórax em cirurgia aberta, enfim, você vai encontrar uma grande área de cicatriz cirúrgica, na maioria delas, normalmente é a posterolateral, né? Que pega da linha axilar média até lá a bordo da escápula, uma cirurgia muito grande, manipulação de costela. E a região torácica ela é especialmente delicada porque são muitos nervos intercostais que podem ficar irritados, por exemplo, com a passagem do dreno, intrapleural. Então, uma dica legal que você pode testar com o seu paciente, se ele tiver com dor para respirar fundo, né? Eu estou com dor, eu fiz uma cirurgia no tórax à direita e eu estou respirando, dói quando eu respiro fundo. A pleura ela vai doer quando ela é estirada. E o nervo intercostal ele vai doer quando ele é comprimido. Então, se eu tenho eu estou aqui com um pós-operatório, com uma cicatriz grande aqui no lado direito, eu respiro fundo, dói, não está doendo para respirar fundo. Isso não pode acontecer, a analgesia tem que ser plena. Tem que ter um contato importante para o desfecho favorável do paciente,
é um trabalho em conjunto do fisioterapeuta com o cirurgião. Porque, assim, ninguém melhor do que ele para ver o que foi mexido, como o tecido estava, como é que foi a sutura que ele fez, como é que ficou o grampo, se o tecido estava friável, se estava inflamado, se você pode ou não fazer VNI. É um trabalho conjunto, né? Então, a pleura vai doer no estiramento. O que eu faço para saber se é dor de origem pleurítica ou se é dor de origem intercostal, que é muito comum por conta do dreno, né? Do dreno que se utiliza lá no pós-operatório de tórax. Se a pleura dói quando estica e o meu lado direito foi o lado que eu operei, o que eu vou fazer? Eu vou inclinar para a direita, eu vou estirar a pleura desse lado. Se aumentar a dor, a gente aponta para uma dor de origem pleurítica. E aí, normalmente vai tratar com anti-inflamatório, analgésico, enfim. Aí é com um médico que está acompanhando. E se eu encurto aquela região e no encurtamento eu sinto a dor, eu vou apontar isso aí para uma neurite intercostal. São dos mecanismos de dor no pós-operatório de cirurgia torácica assim, mais comumente envolvidos. A neurite intercostal, além da dor em compressão, ela vai gerar uma dor em faixa, né, em todo o trajeto do nervo. E o problema disso é a limitação da inspiração profunda. Esse é o principal problema no pós-operatório. A gente já falou de milhões de situações que é uma tempestade perfeita para o pulmão fechar. O que a gente pode fazer para minimizar esses riscos? Primeiro de tudo, tirar o paciente do leito. Né? Assim, é inadmissível num pós-operatório o doente ficar deitado o dia inteiro. Pelo contrário, ele tem que assumir as posturas mais elevadas possíveis, de forma mais independente possível. É importante que a gente, na medida do possível e da segurança, dê a carga do paciente para ele fazer. Então você vai até ajudar ele a sair do leito, mas é importante que ele se movimente. Então, para isso também a analgesia tem que estar em dia. Então a gente vai tirar o paciente do leito, a gente vai manter ele o mais tempo sentado possível. Se tiver uma poltrona fora do leito, eu já diminuo bastante a chance de fazer a atelectasia, porque quando a gente está sentado, o diafragma ele tem um mecanismo melhor de funcionamento biomecânico do que quando a gente está deitado. A gente já falou do controle da dor. Só tem duas formas da gente tratar a atelectasia. A fisioterapia respiratória é muito fácil, ela é muito legal de fazer. Ou eu negativo a pressão da pleura, ou eu positivo a pressão do alvéolo. Dessa maneira, eu altero o gradiente de pressão transpulmonar e eu abro o pulmão. Beleza? Então, exercícios de inspiração são extremamente benéficos. O que não é legal? Vamos lá, um dos exercícios é a inspiração máxima fracionada, ou inspiração máxima sustentada, né, para eu dar tempo de homogeneizar a ventilação. 3 de 10, isso não tem sentido. A conduta ela vai ser orientada pela sua ausculta. Você auscultou, está diminuído, você vai fazer o padrão e vai auscultar novamente. Vai fazer quantas forem necessárias para melhorar o padrão ventilatório e melhorar a ausculta. Né? Na verdade, melhorar a ausculta. O que não é legal? 3 de 10, 2 de 10 inspiração fracionada. Né? Então, quando a gente faz um protocolo desse, a gente normalmente já não faz como a conduta tem que ser feita. Né? Não é aquele, respira. Isso. Não. A inspiração máxima, inspiração máxima. Se o doente vai puxar até o tema ar para entrar dentro do pulmão. Né? Vai ser... Vai sustentar e vai fazer o freio labial para soltar. Né? Você vai sustentar o máximo de tempo que ele conseguir. O ideal é que ele aguente 30, 40 segundos. Dificilmente no pós-operatório ele vai aguentar, mas você vai ter que estimular ele a ficar. Porque quanto mais tempo ele mantiver a pressão do tórax negativa, a pressão intrapleural negativa, e o ar homogeneizando, né, pelos poros de Kohn, os alvéolos se comunicando, né, os outros canais que tem de Martin, Lambert, para homogeneizar a ventilação, e dessa maneira eu não desenvolver a atelectasia.
Uma outra maneira é a gente impor pressão positiva ao alvéolo, né? São as modalidades de ventilação não invasiva, a gente espera, né? Pode ser invasiva também. Pode ser o CPAP, o BIPAP, não importa, né? Assim, por exemplo, em se tratando de cirurgia torácica, é importante a conversa com o cirurgião para ele liberar ou não a VNI, não porque o cirurgião vai falar que o fisioterapeuta vai fazer ou não a VNI, não, porque ele operou, ele sabe como é que tá. Então, se ele falar para você que ele não acha conveniente não fazer pressão positiva, não tem por que você querer impor, enfim. Traça uma outra conduta. Se essa conduta que você traçar não der resultado, você vai discutir o caso de novo e vai, né, traçar a melhor estratégia para melhorar o padrão do seu paciente. Outra coisa, impor carga no limite. E, preste atenção nisso. É impor carga física que eu estou falando, né, de exercício. A ponto que você gere um estresse cardiopulmonar nesse paciente de maneira segura. Né? A gente está pensando no pós-operatório, minimamente, o paciente internado ele vai estar monitorizado. Então, se tem resposta cardiovascular positiva, não tem queda de pressão, tem estabilidade hemodinâmica, obviamente, não está com sinal de insuficiência respiratória, nada que contraindique você impor carga, mesmo que no primeiro dia pós-operatório, por isso que o atendimento é individualizado. Né? A gente está ali para tirar o máximo do paciente baseado no que a gente conhece, com o máximo de segurança. Então, né, a gente não pode ter medo de impor carga física. Por exemplo, quantos pós-operatório, no primeiro dia pós-operatório, paciente com dreno de tórax faz agachamento com a gente lá. Operou hoje, amanhã acorda, vai para a poltrona. Óbvio que eu não vou pegar, vou tirar ele do leito, vou mandar ele fazer 15 agachamentos. Não, a gente vai subindo a carga em degraus, em steps. Né? Se eu tenho resposta cardiopulmonar positiva, eu vou aumentando a carga. Porque a gente tem mecanismos fisiológicos envolvidos que vão promover um aumento da ventilação alveolar. E esse sim é um mecanismo bastante eficiente para a gente minimizar a telectasia no pós-operatório. Não tinha como responder isso no stories, né? Uma boa noite aí pro pessoal.